Olá, sou Gilvanês Oliveira, discente do curso de Licenciatura em Matemática à Distância e nós, nesta aula, iremos resolver algumas questões envolvendo progressão geométrica. Nestas questões, iremos também observar como aplicar as fórmulas, do termo geral de uma progressão geométrica e também a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Vamos lá. Primeira questão. Quantos elementos tem a PG? E aí está representado esta PG. Quando se diz assim, quantos elementos, ele quer saber o N, qual é o valor do N da fórmula do termo geral de uma PG. E, antes de aplicarmos na fórmula, vamos observar alguns elementos desta PG, dessa progressão geométrica, onde o primeiro termo, ou seja, o A1, ele é 8. Está aqui o 8, então o A1 igual a 8. A razão dessa PG, a gente sabe que é simplesmente dividir o termo consequente pelo seu termo antecedente. Então, 32 dividido por 8 igual a 4. E o AN, igual a 2 elevado a 31, ou 31ª potência. Sabendo que a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é AN é igual a 1, ou seja, o primeiro termo, vezes a razão elevado a N menos 1. Substituindo, nós teremos o seguinte. A N nós já temos aqui, que é 2 elevado a 31. Então, a N, 2 elevado a 31, igual a 1, ou seja, o primeiro termo, 8, vezes 4, que é a razão, elevado a N menos 1. Vamos reescrever estes números em forma de potência. Sabemos que em uma progressão geométrica é importante que saibamos resolver equações exponenciais. Então, a gente tem aqui um tipo de situação que iremos recair em uma equação exponencial. Então, 2 elevado a 31, vamos tentar igualar essas bases. Então, 2 elevado a 31 é igual o 8, reescrevendo, vai ficar 2 elevado ao cubo, vezes este 4, reescrevendo, 2 elevado ao quadrado, que ainda está elevado a n menos 1. Multiplicando esses expoentes, ficamos da seguinte forma. 2 elevado a 31 é igual a 2 elevado ao cubo, vezes, multiplica esse 2 vezes n menos 1, ficamos com 2n menos 1. Quando temos aqui potência de bases iguais, multiplicação de potências de bases iguais, conservamos a base e adicionamos os expoentes. Portanto, ficará 2 elevado a 31 igual, conserva a base, 2, e somamos 3 mais 2n menos 2, fica 2n mais 1. Igualamos a base. Então, agora nós vamos trabalhar apenas com os expoentes. Então, 2n mais 1 é igual a 31. Passamos este 1 para o outro lado da igualdade. Então, ele é positivo, ele passa a ser negativo. Então, 2n é igual a 30. O 2, ele está multiplicando o n, passa dividindo 30. Então, n é igual a 15, pois 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, aqui está o N, ou seja, os elementos desta PG. Segunda questão. Em uma PG crescente, a soma do terceiro com o quinto termo é 5/4. E a soma do sétimo termo com o nono termo é 20. Determine essa PG.
Então, aqui nós temos que determinar uma PG, onde ele deu algumas informações. Bem, a primeira informação é que A3, ou seja, o terceiro termo com o quinto termo, então A3 mais A5 é igual a 5 quartos. E a segunda informação é que o sétimo termo com o nono termo é igual a 20. Então, A7 mais A9 é igual a 20. Observamos aqui que temos duas equações. E nestas duas equações, nós temos, quatro incógnitas, que é o A3, o A5, o A7 e o A9. O nosso objetivo aqui é reescrever estas equações e transformando apenas em duas incógnitas. E essas incógnitas seriam, entre elas, a razão, né? E o primeiro termo, A1. Então, na primeira equação, nós vamos reescrever esse A3. Para reescrever esse A3, nós sabemos que um termo de uma progressão geométrica, eu posso dizer que é o A1 vezes a razão, A1 vezes a razão elevado ao quadrado. Então, o A3 é o A1 vezes a razão elevado ao quadrado, mais o A5. O A5 reescrevendo, ele vai ficar A1 vezes a razão elevado à quarta potência, igual a 5 quartos. Pode colocar em evidência essas incógnitas aqui. Por exemplo, A1 vezes Q ao quadrado. Vamos pensar qual o número que multiplicando, qual o número que é multiplicado, que o resultado vai dar A1 vezes Q ao quadrado, né? Então, 1. Mais qual o número que multiplicando por A1 ao quadrado, que o resultado vai dar A1 Q à quarta, então, nós temos Q ao quadrado. Então, colocamos um termo em evidência, né, igual a 5 quartos. Bem, passando esse A1 Q elevado ao quadrado para o outro lado da igualdade, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo esses 5 quartos, que no caso ele vem para aqui multiplicando esse 4. Então, ficará da seguinte forma: 1 mais Q ao quadrado, né, igual a 5. Então, esse A1 veio multiplicando aqui esse 4, que está dividindo toda a equação, e aí aqui fica multiplicando o 4. Vamos para a segunda equação, reescrevê-la também, transformando em apenas duas incógnitas, né? Então, o A7, reescrevendo, vai ficar A1 vezes Q elevado à sexta potência. E o A9 vai ficar A1 vezes Q elevado à oitava potência, que isto é igual a 20. Vamos fazer igualmente na primeira equação, nós vamos colocar o termo em evidência. Então, A1 vezes Q elevado à sexta, né? Qual o número que multiplicando, que vai resultar em A1 vezes Q elevado à sexta, é o 1, mais qual o número que eu multiplicando, né, por A1 vezes Q elevado à sexta, que vai resultar em A1 vezes Q elevado à oitava. Então, nós temos Q elevado ao quadrado. Isto igual a 20. Bem, nesta equação, a gente vai substituir esse 1 mais Q elevado ao quadrado por esse valor aqui da outra equação, né? Por isso daqui. Porque 1 mais Q ao quadrado é igual a 5 sobre 4 vezes A1 Q ao quadrado. Então, substituindo, ficará da seguinte forma: A1 vezes Q elevado à sexta, vezes 5 sobre 4 vezes A1 vezes Q ao quadrado, igual a 20. Agora, nós podemos simplificar esta equação, né? Onde aqui esse termo está sendo dividido pelo termo no denominador. Eliminar esse A1 com esse A1, esse A1 com esse A1,
né? O q elevado à sexta dividido por q ao quadrado vai ficar q elevado à quarta, né? E este 4, ele vai passar para o outro lado multiplicando o 20. Então, 4 vezes 20 é igual a 80. E restou o 5. Então, q elevado à quarta vezes o 5, que é este 5, igual a 80. Nós agora vamos passar este 5 para o outro lado da igualdade, que ele vai passar dividindo 80. Então, q elevado à quarta é igual a 80 dividido por 5. Essa potência aqui, esse q elevado à quarta, esse 4 vai passar para o outro lado, transformando em uma raiz quarta. Então, q é igual a raiz quarta de 16, ou mais ou menos raiz quarta de 16. E raiz quarta de 16 é igual a 2, né? Porque 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Sabemos que este resultado poderia ser mais 2 ou menos 2. Porém, a progressão geométrica que nós estamos procurando, ela é crescente. E então, nós vamos utilizar apenas o valor positivo, pois se utilizarmos o valor negativo, esta progressão geométrica ela vai ser oscilante, né? Então, como é uma progressão crescente, utilizaremos apenas o 2 positivo. Bem, já temos aqui a razão, né? O quê? Então, podemos substituir esse valor tanto por esta equação, nesta equação ou nesta equação. E nós iremos encontrar o A1, ou seja, o primeiro termo, né? Então, vamos escolher nessa equação e substituir no Q nela. Então, fica A1 vezes o Q vale 2, então 2 elevado à sexta, vezes 1 mais o Q, aqui o 2, então 2 elevado ao quadrado, resolvendo, nós temos Q1 mais 2 elevado à quarta vai dar 5. E 2 elevado à sexta é igual a 64. Então, 64 vezes 5. Vamos passar o 5 para o outro lado, que vai passar dividindo 20. Então, 20 dividido por 5 igual a 4. E o 64 também vai para o outro lado, dividindo esse resultado. Então, A1 é igual a 4 dividido por 64. Simplificando essa fração, A1 é igual a 1/16. Desta forma, nós podemos determinar essa PG. Já temos o primeiro termo e temos também a sua razão. Então, a PG ficará o primeiro termo, que é 1/16, né? Para encontrar o segundo termo, iremos apenas o que? Multiplicar o primeiro pela razão que é 2. Então, 1/16 vezes 2 vai ficar 1/8. 1/8 vezes 2, ou seja, ficaria 2/8 ou 1/4. 1/4 vezes 2, 1/2. 1/2 vezes 2, 1. 1 vezes 2, 2. E assim sucessivamente. Portanto, aqui está determinada a PG. Terceira questão. Dada a PG menos 4, menos 12, menos 36 e menos 18, assim, menos 108, e assim sucessivamente, determine o valor de n para que Sn igual a menos 1456. Nessa PG, a gente pode observar o seguinte, que o nosso A1, ou seja, o primeiro termo é menos 4 negativo. E a razão é só o quê? Dividir o termo, esse termo, o sucessor, pelo seu antecessor. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. Menos com menos
ficará o resultado positivo. Portanto, a razão é 3. E utilizaremos agora a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, né? Onde a fórmula é o seguinte: Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Sn, nós já temos que diz que ele é menos 1456. Portanto, reescrevendo, temos menos 1456, que é o Sn, igual a 1, que é o menos 4, o Q, que é o 3, então 3 elevado a N menos 1, e o Q menos 1, que é o 3 menos 1. Reescrevendo aqui, teremos 3 menos 1 é igual a 2. Então, o 2 aqui, ele vai passar para o outro lado, multiplicando o menos 1456. 2.912 é igual a 4 vezes 3 elevado a n e menos 1. Podemos multiplicar todos esses elementos aqui por menos 1. Multiplicando, sabendo que ficará todos positivos. E iremos passar o 4, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 2.912 dividido por 4, igual, 3 elevado a n menos 1. Bem, 2.912 dividido por 4 igual a 728. Ficou 3 elevado a n menos 1, 3 elevado a n menos 1, igual a 728. Passando o menos 1 para o outro lado, 3 elevado a n é igual a 729. Reescrevendo aqui em potência esse 729, então ficará 3 elevado à sexta potência. Essa equação, a gente pode observar que é uma equação exponencial. Com as bases iguais, nós vamos trabalhar apenas com o expoente. Portanto, n é igual a 6. Quarta questão. Em uma fábrica de calçados, entre os anos de 2011 e 2015, a produção aumentou 10% ao ano. Sabendo que a produção em 2011 foi de 20.000 calçados, determine a quantidade total de calçados produzidos nesses 5 anos. Então, são 5 anos. A gente pode observar algumas informações nesta questão antes de iniciarmos a resolução. Primeiro, ela se trata em porcentagem. Vamos observar que 10% de 20.000 é só multiplicar. 10% é 0, representando o número decimal, é 0,1. Mas se queremos saber o montante após o mês, ou seja, 20.000 mais 10%, nós vamos multiplicar o 20.000 por 1,1. Então, 20.000 vezes 1,1 é igual a 22.000. Bem, então essa PG a gente pode observar aqui. O primeiro elemento, 20.000. Segundo elemento será 22.000. E assim sucessivamente. Portanto, com a sua razão, a seguinte. A razão é 1,1. O primeiro termo, 20.000. E ele quer saber aqui, o S5, ou seja, a soma de todos os calçados feitos em 5 anos. Como trabalhamos com a PG, nós vamos utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Substituindo esses valores, temos o seguinte. S5, que é o Sn, se são 5 em 5 anos, então o n é igual a 5. Então, S5 é igual a 1, 20.000. O Q, que é a razão, já sabemos que é 1,1. Então, 1,1 elevado à quinta potência, porque o nosso n é 5, menos 1.
sobre o nosso Q, que é 1,1 menos 1. Né? Resolvendo aqui essa potência e as subtrações, nós teremos o seguinte: 20.000 é igual a 0,61051, né? Sobre 0,1, né? 1,1 menos 1 é igual a 0,1. Nós vamos multiplicar esses três termos por 10, tanto o superior quanto o inferior. Então, teremos S5 é igual a 20.000 vezes. Quando se multiplica por 10, nós deslocamos a vírgula para mais uma casa decimal. Né? Essa vírgula desloca para a próxima. Então, vai ficar 6,1051. E aqui vai ficar apenas 1. Então, 20.000 vezes 6,1051 é igual a 122.102. Então, foram produzidos, né, durante esses 5 anos, 122.102 calçados. Vamos para a quinta e última questão. Determine os valores de x e y, sabendo que na sequência 30, 60, x, y, os 3 primeiros termos estão em PA e os 3 últimos em PG. Então, a gente pode observar que nesta questão está envolvendo tanto PA quanto PG. Então, a PA, ela está representada pelos 3 primeiros termos, que são 30, 60 e o x. E uma PG, essa PG aqui, ela é representada por 60, ou seja, os 3 últimos números, né? Os 3 últimos termos. 60, x e y. Né? Bem, na PA, vamos encontrar a razão da PA. Então, a razão é o quê? O A2 menos o A1. Então, quem é o A2? 60. E o A1? 30. Então, 60 menos 30 é igual a 30. Então, sabendo que a razão dessa PA é 30, então é só somar, né? Olha, vamos observar. 30 mais 30, o segundo termo é 60. 60 mais 30, então esse x aqui, ele vai valer 90. Sabendo que o x, né, já vale 90, né? Vamos agora observar a razão da PG. Bem, já temos o valor de x, isso para quê? Porque já temos o valor de x, que é 90, agora iremos encontrar o valor de y. Mas antes disso, precisamos da razão dessa PG. Então, a razão de uma PG é só dividirmos, né, o termo sucessor pelo seu antecessor. Então, vamos lá. Q é igual a A2, né? A2 dividido por A1. A2 é x. Já sabemos que o valor de x é 90. Então, 90 dividido por 60. 90 dividido por 60, teremos 3 meios, né? Simplificando essa equação. Para encontrar o valor de y, é só multiplicar agora por 3 meios, que é a sua razão. Então, a gente pode escrever o seguinte: y é igual, quem é x multiplicado pela sua razão, encontramos o valor de y. X já temos o valor que é 90. Então, 90 vezes a razão, que é 3 meios. Então, 90 vezes 3 meios. Y é igual a 135. Então, é uma questão bem simples, envolvendo tanto PA quanto PG. Então, determinamos aqui o valor de x, que é 90, e o valor de y, que é 135. Ficamos aqui nesta aula e muito obrigada pela atenção.